Olá, pessoal. Muito bem-vindo. Mais um dia aqui, 26 dias com princípios. E hoje, o princípio de hoje chama-se aliança. Hoje nós vamos ver o verdadeiro compromisso é inquebrável. Estamos na aula 15ª aula desse curso. Já estamos mais da metade. Queremos deixar você aqui sempre bem afinado, afiado, consciente de todos os princípios que norteiam a humanidade para você aplicar na sua vida e ter grandes resultados de sucesso, de prosperidade, não só na vida financeira, mas também em diversas áreas da sua vida. Então, aqui com o meu nobre amigo Diego Sabadin, e é contigo, meu irmão. Muito bom. Bem-vindo de volta para essa aula. Espero que você tenha passado a limpo e tirado de letra aí como se tornar uma pessoa mais resiliente. E hoje você vai entender uma coisa também que é surreal. Aliança, aliança tem tudo a ver com a unidade. Você vê que cruza. Então, pessoas não são juntadas por acaso. Deus, ele junta e une propósitos. Então, o que seria essa aliança? Aliança é um comprometimento com a eternidade. É algo que demanda de fidelidade, lealdade e comprometimento. Então, se você tem um negócio, um relacionamento, uma amizade que seja, e não tem aliança firmada, eu tenho que te dar uma notícia. Isso tende a romper a qualquer momento. E tem um detalhe bem importante. Alianças, elas não são algo que você desfaz porque está inconveniente para você. Não é baseado em interesses individuais, é um coletivo. Se você tem um sócio, se você tem uma sócia ou sócio de vida empresarial ou de vida, se não tiver aliança firmada, esquece. Isso não vai para frente, não tem como salvar. Um exemplo de aliança, um arco-íris. Depois que teve o reset na Terra, Deus ele falou: eu vou te dar uma prova da minha aliança com você, que não haverá mais um dilúvio. Então é por isso que vocês veem aí o arco-íris. Essa é a aliança que Deus firmou com o homem. Quando Deus firma uma aliança, ele não está colocando ali um contrato que você vai no cartório para fazer reconhecimento de firma. É uma aliança espiritual, algo que está ligado na eternidade. Então, assim como você vê a capa dessa aula hoje, você pode notar, são duas alianças entre o céu e a terra, está ligado no céu e na terra. Você tem a representatividade também do alto e baixo, e mais profundo ainda, você tem o passado e o futuro. E quando eles se cruzam, você tem só isso aí, é o agora. Então, firme as alianças que você tem hoje para o agora. Então, é firmado para o agora. Ainda que os montes se abalem e as colunas sejam removidas, minha aliança de paz não será quebrada. Isaías 54:10. E aí tem um código aqui. O verdadeiro compromisso se mede nos dias difíceis, não nos dias fáceis. Aí eu trago um exemplo para você. Existem três tipos de amizades. Você tem, imagina uma árvore, onde você tem folhas, galhos e a raiz dela também. Algum vento que venha passar, esses amigos são folhas, qualquer vento derruba e leva para longe. Os galhos, eles resistem um pouco mais. Só que você tem um vento mais forte, um problema mais difícil, ele se quebra, se racha e cai, fica por perto até que alguém chuta e leva embora. Só que tem aqueles amigos que criam raízes, aquilo ali que traz uma profundidade maior e nem todo mundo vê. Esses aí não, eles estão comprometidos e baseados, fundamentados na amizade sólida. E não é, e geralmente esses amigos eles falam aquilo que você precisa ouvir, não que você gosta de ouvir. Aliança é um princípio incrível, né, que a gente vê muito hoje em dia, Diego. Uma dificuldade grande das pessoas estabelecerem verdadeiras alianças. Muita gente fala que é amigo, que tem pacto, que tem fidelidade, que tem lealdade, mas nos momentos difíceis, realmente, eles pulam fora e acham que o mais importante é o dinheiro, o mais importante é o patrimônio, é segurar a empresa, e esta lealdade, essa aliança verdadeira, nem mesmo hoje nos relacionamentos está existindo esse tipo de aliança. O princípio da aliança tem conceitos e significados, né? São três pilares. Eu gostaria que você falasse um pouco mais para a gente em relação ao pilar do compromisso, em relação ao pilar da fidelidade e em relação também ao propósito.
esses três pilares, inclusive em Salmos 145:13, fala: o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Quando a gente faz alianças com Deus, a gente sabe que Deus é leal, fiel, ele mantém eternamente sua aliança. E isso é um aprendizado para nós, seres humanos, sabemos que isso é um grande princípio. Então, fala um pouco para a gente sobre esses três pilares que sustentam esse princípio da aliança. O compromisso, por exemplo. Naturalmente, as pessoas elas tendem a pegar o caminho mais fácil, os atalhos. Então, imagina numa companhia que você depende de uma equipe, e aí você fecha um compromisso, você firma um compromisso com a sua equipe. Só que na hora das tarefas que demandam um pouco mais de atenção, um pouco mais de dificuldade, aí deixam tudo para uma pessoa só. Ou o que dizer também daqueles amigos lá quando você está maravilhosamente bem na baladinha, numa festinha, que geralmente, quando você está numa festa, sempre combina um churrasco, não é assim? Você sempre é chamado para participar das coisas, mas isso aí não é pelo que você é, e sim pelo que você carrega, o que você tem. Então, na dificuldade, quando há quebra de compromisso, é quando alguma coisa aperta, fica difícil e as pessoas tendem a fugir. O cérebro humano ele tem essas características. Quando tem algum problema, quando tem uma dificuldade, ele tende a paralisar, fugir ou reagir. Isso é uma base da, da fisiologia do cérebro. O que você traduz, o que a amígdala cortical ela traduz para o seu corpo, ela vai reagir dessa forma. Por isso que algumas pessoas reagem a assaltos, tem umas que ficam em estado de choque e não fazem nada, e tem gente que na hora que vê alguma coisa de estranho já está correndo. Então, a falta de comprometimento é quando alguém te abandona, justamente naquele momento que você sente um pouco mais de dificuldade ou necessita de ajuda. A fidelidade é algo, como você mesmo trouxe, é algo que talvez esteja um pouco mais difícil nos dias de hoje, né? Porque o amor se esfriou, as pessoas têm uma facilidade muito grande de substituir pessoas, assim como substituem roupas, e a grande maioria das pessoas hoje amam mais coisas do que pessoas. Então, a fidelidade é aquela capacidade astronômica que a gente tem de permanecer ali, leal, mesmo diante de alguma adversidade. Parece muito bem com compromisso? Sim, mas fidelidade, ficar fiel ao compromisso, fiel à pessoa, fiel a um tratado, a uma conversação. Até em Provérbios dizia que é o seguinte: um contrato não vale mais do que, às vezes, um aperto de mão. Só que hoje, por exemplo, dá para firmar um contrato só no aperto de mão? Como a gente fala nessa aula, fechar um negócio no fio do bigode. Então, as pessoas estão mais desconfiadas. Por que isso aí? Porque cada um quer tirar vantagem, não se mantém fiel, por exemplo, a um grupo, a um time, a uma família, a um negócio. E pior ainda, ao voto que foi feito também com o cônjuge. O propósito é o mais pesado de todos, porque, como já disse antes aqui, numa tradução do grego, protese. O protese, o propósito em grego é a própria vontade divina. Então, qual é o propósito que a gente carrega? Eu vou dar só uma observação para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, tendo essas aulas com a gente. Aquilo que você mais tem raiva é aquilo que você vai trabalhar no seu propósito. Por exemplo, uma pessoa que ela tem raiva, muita raiva de pobreza. Você tem como propósito prosperar e ajudar mais pessoas. Tem gente que tem propósito de bloqueio de paternidade. O propósito dela é restaurar paternidades. Então, pessoas vão vir a você pelo propósito que você carrega. Então, o bloqueio tem intimidade com o propósito. Descubra os seus bloqueios que você vai revelar os seus propósitos. Antes, revele a sua real identidade. Quem é você? Faça essa pergunta para você mesmo. Quem é você? Eu vou te ajudar. Em Gênesis 1:26, tem escrito lá quem é você. Não é o que as pessoas falaram, não é o que você acha, e sim o que Deus disse. Gênesis 1:26. Então, a aliança já foi firmada com nós mesmos. No Salmo 139 está escrito que ele já nos conhecia antes mesmo da nossa geração no ventre da nossa mãe. Ou seja, já viemos de algum lugar.
Então já temos uma aliança, um compromisso e sermos fiel, e ele é fiel conosco. Então ele só quer que nós sejamos fiéis a ele também. A aliança ela vai muito mais além do que um anel. O anel simboliza uma aliança que duas pessoas fazem entre elas. Desses 3 pontos que quebram o princípio, você já adiantou, que é quebrar promessas quando as circunstâncias mudam, a pessoa, de repente, ela desiste da aliança. Relacionamento baseados em interesse, muitas vezes também estraga muito a aliança que as pessoas fazem umas com as outras. E também não honrar a sua palavra, né? Não cultivar confiança e se deu a palavra, não voltar atrás, né? Ir até o fim. Antigamente as pessoas falavam, não precisamos de contratos. Se você der minha palavra, sua palavra, eu topo, né, fazer acordo contigo. Hoje em dia, nem contrato está valendo tanto. As pessoas estão sendo menos leais em relação às promessas e às palavras que cada um tem colocado. Então, diante disso tudo, né, a gente pensa em algumas atividades práticas para eles aplicarem dentro de casa. Uma delas que é ser leal às alianças, construir relações profundas e honrar seus compromissos. Essas são as ações principais que esse princípio da aliança traz e nos ensina. E aí vamos para o exercício de casa, né, Diego? O que as pessoas podem fazer dentro de casa para melhorar e para cumprir esse princípio? A aliança verdadeira, ela não depende de circunstâncias, mas sim do caráter. E o caráter, ele tem tudo a ver com, é fundamentado através da mentalidade. A mentalidade vai determinar também o seu caráter. Então, os exercícios que nós temos aqui, eu vou falar pelo menos um, e o material de apoio vai te dar direção para você fazer os demais, tá bom? Identifique 3 alianças importantes na sua vida e avalie como você tem tratado cada uma delas. Quais são suas alianças? Você é uma pessoa que, quando você fala, pode confiar? Quando você fala que sim é sim e não é não? Então, eu quero que no dia de hoje você execute, entenda bem, entenda cada ponto disso, execute essa atividade, esse exercício, coloque em prática na sua vida. Eu te garanto, sua vida vai melhorar, seu relacionamento vai melhorar e seus negócios vão melhorar. Mesmo que você trabalhe hoje, esteja empreendendo pelo CNPJ de alguém. Então, cumpra com esse princípio e vai prosperar. Tamo junto. Maravilha, é isso. Coloque todas essas atividades em prática, coloque esse princípio em primeiro lugar na sua vida, entregando-se, sendo uma pessoa leal, fiel, de confiança com seus vínculos de aliança, para você continuar a sua prosperidade no relacionamento, na família e na sua vida financeira. Até o próximo vídeo.